Para ajudar a esclarecer algumas dúvidas que já vêm surgindo, eu gostaria de mostrar agora os diferentes momentos do processo. Então, aqui eu tenho esferas que são de argila, essa aqui já foi feita aos 2 dias, então ela tá bem firme, tá? Eu não furei ainda, vou furar agora para mostrar para vocês. Então, estecos para furada, outra vez eu mostrei com esse, só apertando, né? Tem a possibilidade de usar algum outro esteco com alguma outra forma que também a gente vai poder ir pressionando e girando. Ó, o barulhinho que dá quando o ar consegue sair, porque esse ar, como ela já vai encolhendo à medida que seca, cria uma pressão lá dentro, tá? Então, esse aqui é um esteco. Outra possibilidade de esteco também para fazer o furo é algum esteco desse tipo, né? Então, eu coloco meu dedo aqui para ter noção de onde é que tá o furo do outro lado. E esse aqui eu vou descendo, girando, ele também vai ir tirando a argila, fazendo esse furo. Então, a importância do tamanho do furo para depois a gente ter um padrão, né? E é melhor a gente fazer assim, como do tamanho de um lápis para um pouco maior, pensando que depois ela vai encolher enquanto seca, às vezes a gente acaba apertando um pouquinho sem querer, né? Se o furo se fechar, que a gente volte a abri-lo. Essa aqui ficou um pouco tortinho, mas também não tem problema, tá? Então, aqui eu vou mostrar essa é uma argila vermelha. Essa aqui é uma argila que ela é cinza e depois, quando queimar, ela vai ficar branca. Elas têm diferente... A sensação, quando vai trabalhar, é interessante a gente se acostumar com cada argila. Nessa argila aqui, eu marquei com uma conchinha, fui fazendo toda a volta, marcando ela, então criando uma textura. Então, essa é uma outra possibilidade de acabamento, eu vou mostrar aqui com uma... Não é a mesma concha, ó, onde eu vou simplesmente apertando a concha contra a esfera e com isso vai se criando marcas e textura. Então, nessas aqui também essa textura aqui foi feita com esteco, essa textura foi feita com uma concha também, mas na hora de fazer eu já tinha feito o furo e essa parte da esfera estava mais mole que o resto, então quando eu usei a força que eu estava usando, ela entortou para dentro. Aí a gente não tem mais como empurrar para fora. Quando ainda não se fez o furo, o ar que tá ali dentro dá uma sustentação, né? Depois do furo. Então, às vezes é interessante a gente fazer alguma coisa antes de fazer o furo, se vai usar um pouco mais de pressão. E se acontecer também, não tem problema, porque a gente não tá... A gente pode usar até isso que ficou torto e inventar algum desenho em cima disso, alguma coisa em cima disso, tá? Então, essa aqui eu poderia continuar toda ela, à medida que eu vou fazendo essa textura também, eu já vou tirando outras marcas de quando eu, né, ela não alisei ela, nem fiz, e aí eu posso já fazer o acabamento de uma vez só, usando algo para textura, que já vai deixando liso e criando a textura, tá? Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade que eu gostaria de mostrar é a impressão de planta. Então, eu tenho aqui uma plantinha que eu adoro, uso ela bastante para impressões. Vou pegar aqui um pedacinho. E aí, para fazer a impressão, se ela já tiver lisinha, vai ficar mais bonito, eu não vou ter que alisar depois, né? Mas aqui só para demonstração, então, eu vou usar uma ferramenta aqui para imprimir. Esse barro já tá bastante durinho, tá? Mas, ó, fica interessante. Agora eu vou pegar um barrinho que tá mais mole, que é esse aqui, pra mostrar a diferença. Então, como eu apoiei na caixa de ovo pra não perder o redondo, criou essa marca aqui da caixa, que eu vou apagar. Né? Mas esse aqui tá bem mole. Eu fiz ele ontem.
ele tá bem molinho. Esse eu vou ter que ter cuidado na hora de fazer a impressão, porque se eu apertar demais vai entortar pra dentro. Já naquela outra eu tive que fazer muita força. Essa aqui eu praticamente nem vou usar. Posso usar a colher, mas é com bastante delicadeza. Porque é um momento que a argila ainda tá bastante mole, então ela vai entortar se eu usar muita pressão. E aí a gente pode escolher, eu gosto muito da impressão das plantas, porque exercita esse olhar de estar olhando para o pátio ao redor, de estar olhando para as plantas que a gente cruza pelo caminho. E às vezes é uma plantinha que a gente nem conhece, que é ali parece um matinho, alguma coisa, e que cria desenhos muito bonitos na argila. Então, a gente vai estar explorando essa impressão também. E aí é toda uma relação de olhar a natureza que está ali e como que isso pode contribuir na estética, na forma. Aqui tem peças que já foram biscoitadas, né? Foi a primeira queima, tá? Em forno elétrico. E aqui a peça foi queimada em forno elétrico e depois feita esses efeitos na queima em forno de buraco na fogueira. Tá? A gente pode então tanto usar uma peça que foi queimada no forno elétrico e usar a fogueira para criar as manchas, como pode fazer a queima de uma peça que não, se alguém não tem o forno, né, não tem onde queimar, existem diversos lugares, diversos ateliês que queimam para pessoas de fora. Então, mas se não encontrar, então isso não impede de participar do projeto, o fato de não ter onde queimar, porque a gente vai fazer um processo de queima artesanal que, então, pode finalizar e a queima ser feita só no forno de buraco ou na lata. E aqui, para exemplificar essas esferas com acabamento de esmalte, então essa peça ela teve mais uma queima para fazer essa esmaltação. Então, é um universo de possibilidades, cada uma única, cada uma a gente podendo entrar em contato, se relacionar. Lembrando que o que mais importa é o processo, é o fazer, né? A quantidade que cada um vai fazer não importa tanto, importa mais o processo, o fazer aquela uma. E a repetição ela é interessante no processo pessoal, porque quando a gente repete, a gente libera certas possibilidades de criar, de experimentar, e ao mesmo tempo a gente cria um hábito, né? A mente vai se acalmando com a repetição. A gente não tem que pensar tanto sobre a forma, e sim vai repetindo, né? Vai entrando, mergulhando no processo. O tamanho do mala, ele vai depender, então, do tamanho das esferas, né? Conforme se as esferas são maiores ou menores, e a quantidade de esferas que vão compor ele. Se a gente vai compor ele com 108, com 54, com 27. Então, vai mudar bastante o tamanho de acordo com o tamanho das esferas, né? Então, para saber o tamanho, só no final, na hora que vai montar, tem aqui todas as esferas que eu vou usar na montagem, a gente alinha elas e consegue, então, ter uma ideia do tamanho do fio que vai utilizar, que tamanho o que ela pode envolver com aquele tamanho.